Olá pessoal, nessa aula eu vou falar sobre correção de algoritmos. Assim como a parte de análise de eficiência de algoritmos, a gente vai ver duas técnicas de maneira superficial. A gente vai ver a ideia básica dessas duas técnicas. Posteriormente, para quem fizer a disciplina de análise de algoritmos, vai poder entrar mais a fundo nessa parte de correção de algoritmos. Bom, a gente viu, né, a análise de algoritmos, que o objetivo era analisar a eficiência computacional dos algoritmos. Né? Particularmente, a gente estava mais interessado no tempo de processamento dos algoritmos. A gente quer projetar algoritmos rápidos, né, e usar os algoritmos mais rápidos que estão disponíveis. Agora, a gente vai ver uma parte em que a gente consegue mostrar que um algoritmo está correto, mostrar de forma formal que o algoritmo faz o que ele se propõe a fazer. E é óbvio que isso é tão importante ou mais importante do que você ter um algoritmo rápido. Certo? A primeira técnica que eu vou comentar é uma técnica de indução matemática para problemas recursivos. Essa técnica é bem natural, porque ela é naturalmente recursiva, então ela fica simples de você aplicar ela em algoritmos recursivos, tá? E como exemplo, vamos ver esse problema que um exercício que a gente já viu, né? Que é calcular a potência de um número real x elevado a uma potência inteira n, certo? E n maior do que zero, tá? Maior ou igual que zero. Então, esse problema, a gente pode definir ele de forma recursiva usando essa fórmula aqui, né? X elevado a n é igual a 1 se n é zero. Caso contrário, no nosso caso contrário é se o n é maior do que zero, a gente não vai considerar n negativo. Caso contrário, a gente pode dividir esse problema em x vezes x elevado a n menos 1. Né? Sendo que esse x elevado a n menos 1, né, é um problema da mesma natureza do problema original. Né? Então, esse aqui é um subproblema com um n menor. Certo? Então, essa é uma definição recursiva para você resolver o cálculo da potência. Como que a gente pode implementar um método recursivo para esse problema? Então, vou criar uma função potr que retorna um número real e recebe um x real e um n inteiro. Tá? E aí a gente tem o caso base, que é quando o n é zero. Se o n é zero, a gente retorna 1. Tá? Caso contrário, ou seja, se o n é maior do que zero, a gente retorna x vezes uma chamada recursiva de x, n menos 1, certo? Que em tese vai retornar para a gente x elevado a n menos 1. Né? E multiplicado por x vai dar x elevado a n. Certo? Então, o nosso objetivo aqui é mostrar formalmente que esse método potr de x, n retorna o valor de x elevado a n para n maior ou igual que zero. Então, a indução matemática nesse caso, ela vai ser aplicada usando a mesma estratégia do projeto de um método recursivo. A gente vai ter um caso base da indução e depois vai ter a parte indutiva, que vai ser a recursão, vai corresponder ao caso recursivo, certo? Então, no caso base, a gente analisa, né, o caso base, ou seja, quando o n é zero, a gente tem que mostrar que esse algoritmo retorna, que esse método retorna o valor correto, tá? Então, se o n é zero, a gente tem que o algoritmo vai entrar dentro desse if e o único comando dentro desse if é um return. Então, sempre que o n for zero, esse algoritmo retorna 1. Com isso, a gente tem que o algoritmo retorna o valor correto, porque x elevado a zero é igual a 1 para qualquer x. Então, o algoritmo funciona para o caso base. Bom, provado o nosso caso base, a gente vai para o passo indutivo da indução matemática. Na indução matemática, a gente sempre tem que selecionar uma variável ou algumas variáveis inteiras
para fazer a indução. Então, a indução é sempre em cima de uma variável. No nosso caso, a gente está fazendo a indução em cima da variável n, certo? Do parâmetro m do nosso método. Então, a base do caso base é quando n é zero, né? Isso, de novo, né? Isso está atrelado ao nosso método recursivo, né? A nossa recursão também é em cima do n, né? O n que define o tamanho do nosso problema, e é usando o n que a gente subdivide o problema em subproblemas, né? Então, a gente vai fazer a indução nessa variável n. Então, a gente já mostrou que, por caso base, ele funciona. Agora, no passo intuitivo, o que a gente faz é o seguinte: a gente assume uma hipótese, que uma certa hipótese de indução é verdadeira. Essa hipótese de indução é o seguinte: a nossa variável de indução, que no caso é o parâmetro, é o segundo parâmetro aqui do nosso método, a gente assume que esse método funciona para um k qualquer, um k maior ou igual que zero, certo? Esse k, igual aqui eu estou assumindo um k, né, uma variável nova, uma coisa genérica, né? Mas às vezes eu posso assumir que, na hipótese de indução, que o nosso método funciona para n-1, por exemplo. E aí a gente vai mostrar que funciona para n. Então, eu vou usar um k genérico, vou falar, ó, a minha hipótese de indução é essa, então, o pote R de xk retorna x elevado a k, por hipótese de indução, ok? Para um k maior ou igual que zero. E o que a gente tem que fazer é, assumindo que essa hipótese é verdadeira, a gente tem que mostrar que esse método funciona para o k seguinte, para o k mais 1, certo? Então, como eu disse, esse k, aqui eu estou assumindo um k genérico, mas eu poderia usar como hipótese de dedução n-1, né? Supor que o método funciona para n-1 e mostrar que ele vai funcionar para o próximo inteiro, que é n, certo? Mas a chave importante do passo indutivo é você assumir uma hipótese que a hipótese de indução funciona para um determinado k e com isso você mostrar que ele funciona também para o k mais 1, ok? Então, mostrar que o pote R de x k mais 1 funciona é mostrar que ele retorna x elevado a k mais 1, certo? E aí, bom, se o n do meu método, né, é igual a k mais 1, o algoritmo vai entrar no else, certo? Porque o k é maior ou igual que zero, então k mais 1 é maior ou igual que 1, certo? É maior do que zero, estritamente maior do que zero. Então ele vai entrar no else. E o que ele vai retornar? X vezes pote de R de x, vírgula, n menos 1. Mas quanto que vale o meu n, né, no meu caso aqui? Vale k mais 1. Então, n menos 1 é k, certo? Então, o que vai ser executado, o que vai ser retornado no algoritmo é esse valor aqui, x vezes pote de R de xk. E a gente, por hipótese de indução, a gente sabe que esse valor, essa chamada funciona, né? E retorna x elevado a k. Então, o que o nosso algoritmo vai retornar é x vezes x elevado a k, que é igual a x elevado a k mais 1, né? Que é x elevado a 1 vezes x elevado a k. Você pode somar os expoentes e você vai obter x elevado a k mais 1, ok? Então, a ideia da indução é essa: você assume uma hipótese de indução para um determinado passo de indução aí qualquer, no nosso caso a gente usou essa variável k, e aí você tem que, usando essa hipótese, mostrar que funciona no próximo passo, que funciona no k mais 1. Ok? E aí, com isso, a gente mostra que o nosso algoritmo funciona para x elevado a n, né? Para qualquer n. Né? Porque a ideia da indução é que ela é parecida com a recursão, né? Você mostra que a base funciona. E aí depois, assumindo que funciona em algum ponto aí da sua recursão, né, em algum ponto da sua indução, ele funciona, você mostra que ele funciona para o próximo. Então, se você quiser que, né, só para raciocinar, né, falar, mas será que vai funcionar mesmo para x elevado a 5?
Sim, vai funcionar, porque é só você ir andando para trás, né? Você provou aqui que se funciona para 4, funciona para 5, certo? Ao mesmo tempo, você provou também que se funcionar para 3, vai funcionar para 4. Se funcionar para 2, vai funcionar para 3. Se funcionar para 1, vai funcionar para 2. E se funcionar para 0, finalmente, vai funcionar para o 1. E para 0 a gente mostrou que funciona, certo? Então, o que a gente está fazendo aqui é, né, mostrando um caso base. E a partir desse caso base, você pode ir aplicando o passo indutivo várias vezes até chegar em um N qualquer, certo? Então, matematicamente, formalmente, basta você fazer esse passo indutivo para você mostrar que funciona para qualquer N maior ou igual que 0, né, a partir do seu caso base. E como eu falei, e como vocês já viram, né, isso aqui se encaixa muito bem em algoritmos recursivos, em métodos recursivos. Agora, a gente vai ver a segunda técnica de correção, prova de correção de algoritmos, que a gente chama de prova por invariantes. Essa prova também usa a ideia da indução matemática, mas de uma forma diferente, de uma forma que é dentro de uma iteração, de um laço iterativo e não, né, no laço de repetição e não de um processo, de um método recursivo. Então, vamos usar como exemplo esse algoritmo bem simples, que é um algoritmo que, dado um vetor V, calcula e retorna a soma de todos os elementos desse vetor de inteiros, V, certo? Então, em Java, né, o tamanho do vetor a gente pode obter com v.length. Eu vou guardar esse tamanho aqui na variável n para a gente usar n daqui em diante, né, tanto na nossa prova quanto no algoritmo, tá? E vocês já viram, né, quando a gente vai fazer uma prova de correção, a gente tem que é quase inevitável a gente misturar notação matemática, né, junto com o algoritmo, porque o que a gente quer é provar matematicamente que o algoritmo funciona, certo? Então, basicamente o que a gente quer provar aqui, isso é o primeiro passo, é você, né, determinar o que você quer provar. Eu quero mostrar que esse algoritmo, ou que esse método, retorna esse valor aqui, certo? Eu tenho um vetor V com N elementos e eu quero mostrar que esse método retorna a soma dos N elementos desse vetor, certo? E com I variando, né, então, de 0 até N-1. Aqui eu estou misturando um pouco a notação, né? Estou usando esse colchete aqui como índice do vetor, né? Se eu quisesse usar uma coisa estritamente matemática, eu poderia colocar isso como subscrito, tá? Alguns autores preferem fazer assim, mas não tem problema nenhum você misturar também essas notações, com, lógico, sempre que faça sentido, tá? Bom, a primeira coisa que você tem que determinar nessa técnica é o invariante, ou alguns invariantes. Quando o algoritmo é mais complexo, que tem vários passos ou várias partes, é inevitável você definir alguns invariantes. No nosso caso aqui, como é um algoritmo simples, vai ser suficiente a gente usar um único invariante, tá? E o invariante, no nosso caso, é o seguinte, ó, nesse ponto aqui, observe que o ponto onde a gente determina o invariante é essencial, tá? Ó, nesse ponto do algoritmo, o invariante que a gente tem é que a variável soma contém o somatório dos i primeiros números de V. Certo? Nossa variável soma começa com 0, né? O algoritmo clássico aí de somatório, né? E a cada iteração a gente incrementa esse contador, né, esse acumulador, com o elemento na iésima posição. Certo? Então, o invariante tem esse nome não por acaso. É uma propriedade do nosso algoritmo que sempre é verdade naquele ponto. Certo? E isso é um invariante desse algoritmo. E a gente vai usar esse invariante para provar que esse algoritmo funciona. E aí vem a parte da indução matemática, né? A parte da inicialização
a gente tem que mostrar que esse invariante é válido a primeira vez que o algoritmo chega aqui. Certo? E isso vai acontecer quando? Quando o i valer 0. Né? Então, a primeira vez que esse for for executado, o i vai valer 0 e a gente tem que mostrar que esse invariante para i igual a 0 é válido. E essa parte é muito simples. Né? Quando o i for 0, quanto vale a soma? 0, porque eu inicializei ela com 0 e eu ainda não executei nenhuma vez esse comando aqui. Então, soma vale 0. Então, consequentemente, nesse ponto, a soma contém o somatório dos 0 primeiros números de V. Certo? A soma contém uma lista, a soma contém o somatório de uma lista vazia de números, né, de 0 números, tá, que é igual a 0. Ok? É trivial e, em geral, a inicialização é assim mesmo. Tá? A segunda parte é a manutenção. Então, assumindo, aí vem a indução matemática de novo, a ideia básica da indução matemática. A manutenção a gente tem que, assumindo uma hipótese de indução, que no nosso caso é o seguinte, a gente assume que o invariante é verdadeiro antes de uma interação arbitrária, em algum ponto do algoritmo. No nosso caso, como a gente está fazendo, tem um for em cima da variável i, né? O i é a nossa variável de indução. Então, a gente assume que para um i arbitrário, menor do que n, né, e maior ou igual que 0, esse invariante é verdadeiro. Certo? Então, a gente pode escolher um i qualquer. De novo, a gente pode escolher aquele i, um k arbitrário, ou a gente pode, no nosso caso aqui, a gente vai escolher o i igual a n-1. Tá? Tem que ser um i menor do que o n, né? Menor do que o último, do que a última iteração. Certo? Porque a gente tem que dar um passo nessa iteração. Né? Vai ser a mesma ideia da indução matemática. Né? É a indução matemática. Então, a gente assume que ele é válido para um i e a gente dá um passo nessa laço de repetição e a gente tem que mostrar que com esse passo o invariante vai continuar verdadeiro. Certo? Então, por hipótese, a gente assume, né, por hipótese de indução, a gente assume que no início da última iteração, né, isso foi uma escolha minha, nossa, né, na realidade isso aqui é baseado na apostila do professor Viduani, né, no início da última iteração, que é quando o i vale n-1, a variável soma vale o somatório dos n-1 primeiros números de V. Certo? Isso a gente assume que é verdadeiro. Isso é a nossa hipótese de indução. Então, a gente pode assumir isso aqui. E os n-1 primeiros elementos de V é isso aqui, né? É os elementos de 0 até n-2. Menos 2. Certo? Então, assumindo isso, a gente tem que mostrar que quando essa iteração for executada, quando essa repetição for executada, e na próxima iteração, quando, né, o algoritmo chegar aqui no início de novo, nesse ponto do invariante, o meu invariante vai estar verdadeiro, certo? E aí, nisso, dizer que, provar isso é dizer que na próxima iteração, a variável soma contém o somatório dos i mais 1 primeiros números. E como o nosso i, a gente está assumindo que ele é igual a n-1, é mostrar que o somatório contém os n primeiros números de V. Contém o somatório dos n primeiros números de V. Bom, beleza. Então, né, assumindo que nesse ponto, quando o i vale n-1, antes de executar esse comando, a gente tem esse valor aqui na variável soma, a gente sabe agora que ele vai pegar a variável soma, que tem esse valor, e incrementar de V na posição i. I está valendo n-1, então isso aqui vai ser V na posição n-1, certo? Então, a variável soma vai ser igual a... E aí eu estou pegando esse resultado e atribuindo a variável soma. Então, no final, a minha variável soma vai ter... Depois dessa iteração, né, a minha variável soma vai valer
V na posição n-1, que é esse valor aqui, mais o valor que eu assumi, né, ser verdadeiro pela minha hipótese de indução. Então, olha, esses aqui são os n-1 primeiros números do vetor V. E esse valor é o enésimo número do meu vetor V. Então, somar isso com isso é igual a somar os n primeiros números do meu vetor V. E como isso é exatamente o que eu queria provar, e essa é a última iteração, é a execução da última iteração, e depois que essa iteração for executada, esse for vai acabar e ele vai retornar o valor do soma, a gente tem, né, que nesse ponto a variável soma vale exatamente o que eu gostaria. Certo? E aí vem a última parte da prova por invariantes, que é o término, que é, ok, eu provei que o meu invariante é válido em qualquer iteração. Né? Veja que, de novo, a gente está usando a indução matemática. A gente usou a última iteração para fazer a prova, mas a nossa prova é genérica, então ela pode valer para qualquer iteração K. A gente fez igual a gente fez no outro problema, né? A gente, para um K arbitrário, a gente provou que para o K mais 1 a invariante continua valendo. E então, aplicando isso, né, iterativamente, a gente prova, né, que essa invariante é válida para qualquer I, para qualquer passo do meu algoritmo. Então, no final, após a última iteração, a gente tem que a soma tem esse valor e, portanto, o nosso algoritmo funciona. Né? E no nosso caso, a manutenção do invariante já dá para a gente de graça o resultado final. Né? Se a gente tivesse usado um K arbitrário aqui, ou mesmo um I, né? Um I arbitrário, era só a gente argumentar aqui no final que, né, quando o I chegasse a N, a gente teria a mesma coisa, a gente teria isso aqui, né, que o somatório, o soma contaria o somatório dos N primeiros números de V. Certo? Então, essa prova de correção por invariante, a gente usa em geral nos algoritmos iterativos, né? Nos algoritmos que não são recursivos. Porque quando o algoritmo é recursivo, é melhor você usar aquela versão da indução matemática que a gente viu anteriormente. Né? Essa aqui também é baseada em indução matemática, mas é uma outra implementação, outra implantação dessa ideia da indução para esses casos de algoritmos não recursivos. E algo bem legal é que, em geral, os invariantes são os melhores comentários que você pode ter para um algoritmo. Porque o invariante ele está diretamente relacionado ao funcionamento do algoritmo, ao porquê o algoritmo funciona e como ele funciona. Então, os comentários, o objetivo principal dos comentários é explicar um algoritmo, né? Deixar ali claro para quem for ler esse algoritmo no futuro, por que aquele algoritmo funciona, o que aquele algoritmo faz e como ele funciona. E é isso que os invariantes são, né? Precisam ser. Os invariantes precisam dar essa propriedade de como o algoritmo funciona, por que ele funciona. E o desafio na prova por invariante é justamente você pensar nos invariantes. Tá? Mas, de novo, pensar no invariante é pensar no porquê que esse algoritmo funciona, como ele funciona. Então, você tem que realmente saber por que esse algoritmo funciona. Você tem que acreditar e saber explicar esse algoritmo para uma outra pessoa. Se você não entende por que um algoritmo funciona totalmente, você nunca vai conseguir provar que aquele algoritmo funciona. Nem você entende, como você vai provar, né? Então, você tem que entender
que um algoritmo funciona e por que ele funciona, para aí você falar, não, então qual é o fundamento básico, né, de por que esse algoritmo funciona. E aí sim, isso vai te dar uma pista, uma dica de qual invariante é mais adequado para um determinado algoritmo. Resumindo, o que a gente viu então foi uma execução da indução matemática, né, uma implantação da indução matemática para algoritmos recursivos, e que aí tem a mesma cara, né, de um algoritmo recursivo. A gente prova um caso base e depois prova um passo indutivo, né, sempre usando aquela ideia da hipótese de indução. E a gente viu essa técnica da correção por invariantes, que serve para algoritmos não recursivos, algoritmos iterativos. E que a gente usa uma nomenclatura um pouco diferente, né? A gente tem que provar a inicialização, que é mostrar que na primeira vez que o algoritmo chega no ponto do invariante, o invariante é válido. E aí, usando de novo a ideia de indução matemática, a gente assume que em uma determinada iteração o invariante é válido e a gente tem que mostrar que na próxima iteração, naquele ponto, o algoritmo também é válido. E no final, o resultado da manutenção tem que ser útil para a gente mostrar que o algoritmo é correto, né? Finalmente, em geral, a transição da manutenção para o término é simples, né? Dado o resultado da manutenção, em geral o término é simples, né? A gente viu o caso da soma, né, que era direto, né? A gente mostrou que a manutenção funciona e isso já nos deu a prova final do algoritmo, né? Agora, só para exemplificar, né, imagina que a gente não está falando do algoritmo soma. A gente está falando do algoritmo média, né, que calcula a média de um vetor de números. É um algoritmo muito parecido com o algoritmo soma, né, porque a gente tem que calcular primeiro a soma e depois a gente mostra que no final a gente calcula a média, né, dos números, que é a soma dividido pelo tamanho do vetor, certo? Então, o término, nesse caso, seria esse cálculo da média, né? A gente faria tudo igual a gente fez para a soma, e no final, né, da manutenção, a gente teria o resultado de que a variável conteria o somatório de todos os números. E aí, como o algoritmo pega esse somatório e divide por n, isso é exatamente a média daqueles números, então o algoritmo funciona, ok? Um ponto que eu quero enfatizar é que, em geral, a gente usa um invariante no início de uma iteração. Isso é o mais comum. Mas você pode pôr um invariante em qualquer ponto de uma iteração, tá? De um laço de repetição. Aqui a gente só tem um comando, né, no nosso laço de repetição, mas, né, tem algoritmos que eu tenho vários comandos aqui, né, várias operações, e aí eu posso escolher qualquer ponto dessas operações como ponto do meu invariante. E isso dá uma flexibilidade para a gente escolher um invariante que seja mais fácil de ser provado. E é isso. Muito obrigado.